outras questões. Mas a gente vai começando porque a live vai ficar gravada, né? Ela depois fica disponível lá no IGTV, depois eu passo para o YouTube também. E aí lá com certeza outras pessoas vão com calma aí ver o que a gente está trazendo hoje aqui, né? Então, hoje eu falei que na chamada eu falei que a gente ia conversar sobre esse tema, decisão certa, né? Como se tivesse uma decisão certa, né? Acho que a gente pode começar por aí. Na verdade, não existe uma decisão certa. Existe aquela decisão que é melhor para você, dentro do seu contexto, que às vezes pode ser certa para uma pessoa e pode não ser para outra. O importante é que uma decisão, qualquer que ela seja, ela te faça mais feliz. A nossa vida é feita de decisões, né? A gente toma decisões todos os dias, todas as horas, desde há muito tempo, desde quando a gente começa a ter uma certa liberdade, a gente começa a ter uma certa autonomia, que a gente se vê na contingência de tomar decisões. E assim, as decisões que nós tomamos as decisões, mas as decisões vão fazendo de nós, vão construindo o nosso caminho. A nossa vida, ela é muito fruto das decisões que nós temos tomado ao longo da nossa existência, ao longo da nossa jornada. Então, decisões que foram melhores para a gente vão trazendo consequências melhores, decisões que foram piores vão trazendo aí outros prejuízos, sendo que, aquilo que eu falei, né, não existe decisão certa, existe a decisão que é melhor para você, dentro de uma perspectiva que você eleja que seja algo que vai te fazer bem. E toda decisão, ela sempre envolve alguma perda. Você, quando decide alguma coisa, você decide pensando em ganhar alguma questão, alguma condição, viver uma escolha que foi feita ali. Mas quando você vai viver essa escolha que foi feita ali, você está perdendo outras coisas que você deixou de escolher. Então, isso inclusive é maturidade. É você saber que você, por mais que você faça boas escolhas na sua vida, a escolha pressupõe algo que você vai viver, que vai ter, que vai viver, que vai experienciar, e algo que você vai deixar de viver, que foi aquilo que não foi escolhido. E isso é um jogo muito interessante, porque as escolhas, elas nos colocam na condição de nós termos que escolher a nossa própria frustração. É curioso isso, né? É meio paradoxal, porque você vai escolher alguma coisa que você acha que vai ser melhor para você. Mas ao mesmo tempo você está escolhendo alguma coisa que você vai deixar para trás, porque você escolheu outra, e essa outra coisa é uma frustração que vai fazer parte da sua vida. É uma frustração que vai estar em você, mesmo que você tenha feito essa escolha. E é justamente a forma como você lida com essas frustrações, com aquilo que vai ficando para trás, com aquilo que não foi escolhido, isso vai tornando você uma pessoa mais madura. Porque quando você aceita a frustração, você avança na direção de uma firmeza maior sobre você mesmo. É aprender a lidar com aquilo que você desejou, mas não pôde viver. Fala. Então, a Doris aqui está perguntando se isso aí que você está falando é a escolha ou é uma renúncia? É isso mesmo, Doris, que eu estou falando. Porque assim, toda escolha, ela envolve uma renúncia. Quando você escolhe alguma coisa, quando você escolhe qualquer coisa, quando você escolhe ficar ou não ficar com alguém, por exemplo, você está renunciando a ficar ou não sozinho. Eu escolhi ficar com essa pessoa. Eu estou renunciando a estar sozinho. Eu escolhi ter esse carro. Eu estou renunciando a não ter um outro. Eu escolhi essa profissão. Eu estou renunciando a outra que eu poderia ter tido e não tive. Então, toda escolha, ela envolve esse processo. Aí que eu chamo a atenção do paradoxo que é. Porque você faz uma escolha, mas ao mesmo tempo você escolhe uma frustração, que é aquilo que ficou como renúncia,
que é aquilo que você não vai ter porque você escolheu outra coisa. E vejo que isso é um jogo muito interessante porque é um jogo de amadurecimento, é um jogo de maturidade. O problema é que na maioria das vezes a gente quer ter tudo, e aí acaba fazendo escolhas ruins, porque não aceita perder alguma coisa. Na verdade, eu escolhi esse tema hoje por causa de uma situação de uma paciente que está começando a terapia comigo, e ela estava me contando a história dela, né? Na anamnese que a gente faz, que é aquele questionário para conhecer melhor a história da pessoa, e ela estava me contando a história dela. E assim, e aí eu comecei a pensar, puxa vida, essa pessoa podia ter tido uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida bem vivida, tinha uma certa estrutura familiar, mas em algum momento ela fez escolhas muito erradas, né? E aí ela entrou no campo, eu estou falando aqui porque ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde que está, nem a cidade que é, porque hoje atendo gente de tudo que é lugar, né? Porque é tudo online, então posso falar tranquilo. Eu até perguntei para ela se eu poderia falar, claro que sem identificá-la. Só para vocês ficarem tranquilos, para não achar que eu estou falando da vida dos meus pacientes aqui e todo mundo vai ficar sabendo. E aí ela fez uma escolha terrível, que foi mergulhar no mundo das drogas, mas de uma maneira muito profunda. Eu sei que alguém vai dizer, mas isso pode não ter sido escolha, isso pode ter sido ali pela dificuldade dela, pelas dores dela, pode ter sido uma fuga. Em parte foi, claro. Mas lá no comecinho, antes dela estar dominada por aquilo ali, ela escolheu seguir à frente naquele caminho. Houve um momento em que ela era só uma usuária eventual, em que ela tinha um nível de consciência em que ela podia escolher avançar mais e mergulhar num processo vicioso, ou permanecer ali, ou até parar, enfim, ou permanecer ali dentro de uma certa condição aí de bem-estar, não é? Porque muita gente faz usos moderados de substâncias psicoativas e tem uma vida com uma certa condição de bem-estar. E essas substâncias psicoativas não precisam ser só as substâncias ilícitas, tem as lícitas também, né? Como tantos remédios que às vezes as pessoas precisam tomar para se sentir bem, enfim. Só estou falando isso aí para vocês não pensarem, não, eu estou fazendo uma condenação ao uso. Não estou aqui para condenar nada, nem ninguém. Mas para mostrar que às vezes a gente tem a oportunidade, chega no momento de fazer uma escolha e faz a escolha errada. E aí ela mergulha nesse campo, né, do vício, de drogas pesadas, e ela vai chegar a um ponto que ela prefere passar fome para poder gastar o dinheiro dela todo no consumo das drogas, né? E isso causa um arraso nela. Ela tinha um bom emprego, tinha um bom trabalho, tinha uma família, tinha uma filha, e isso tudo foi se perdendo, isso tudo foi morrendo na vida dela. Até que um dia, né, para vocês não acharem que ela que ela se perdeu de vez, até que um dia, depois de muito sofrimento, muito mesmo, anos e anos de sofrimento, ela resolve parar, vai procurar ajuda e ela hoje está livre. Ela hoje está livre do vício, né? É uma pessoa que é uma dependente, né? Mas uma dependente que tem até uma palavra que eles usam, né? Mas agora me fugiu, mas que está sem fazer uso há muitos anos. Limpa, né? Pode-se dizer assim, mas tem outra palavra mais técnica. E aí houve um momento que ela decidiu não usar mais. Houve esse momento, ela fez uma escolha certa no sentido, não é no sentido legal, não é no sentido da própria saúde, mas foi uma escolha que ela percebeu que naquela hora não dava mais. Agora, ela poderia ter feito essa escolha lá atrás, quando estava começando. Quantas vezes nós estamos em alguns momentos da nossa vida que temos que fazer escolhas, e essas escolhas muitas vezes vão nos levando, e a gente às vezes não percebe, a caminhos muito dolorosos. Muitas vezes uma escolha vai nos levar a alguns caminhos dolorosos, mas alguns caminhos que nos libertam. Isso é verdade. Às vezes você tem que escolher abrir mão de alguma coisa, às vezes você tem que escolher abrir mão de um relacionamento para se libertar de uma relação ruim.
Aliás, essa nossa reflexão de hoje, ela vai até se seguindo como um desdobramento da reflexão da semana passada, que foi sobre a autossabotagem. Porque é justamente no exercício das nossas escolhas que a gente muitas vezes se autossabota. Faz escolhas erradas e permanece nessas escolhas erradas. Fala. Então, a Dora está falando aqui que Oi, isso não Dora. é algo, as escolhas erradas, né? Não é algo que só se faz na adolescência, na imaturidade. Não. É a vida inteira, né, A gente Doris? vai escolhendo, vai renunciando. A gente faz escolhas o tempo todo. Você acorda de manhã, você começa fazendo escolhas. Você vai escolher a roupa que você vai vestir, você vai escolher o café da manhã que você vai tomar. Então você pode tomar um café da manhã saudável, fazer uma escolha por um café da manhã saudável, pode fazer uma escolha por um café da manhã menos saudável. Você pode escolher botar uma roupa adequada ao tempo, pode se enganar e escolher uma roupa errada e vai sentir frio no final do dia. Então a gente faz escolhas o tempo todo, né? Vocês escolheram agora estar aqui me ouvindo. Foi uma escolha que para vocês acreditam que vai ser uma escolha boa. E eu espero que essa escolha seja boa mesmo, vou me esforçar para isso. Mas a vida é feita disso. E nesse sentido a gente tem uma responsabilidade enorme. Porque conforme eu falei, nós fazemos as nossas escolhas, mas as nossas escolhas vão fazendo o nosso caminho. Porque o nosso caminho vai sendo construído pelas escolhas que a gente fez. Então qual é a melhor escolha para mim? É como um capitão comandando um navio num mar de tempestade. Ele tem que tomar decisões ali. Mas para ele tomar essas decisões, ele tem que saber de onde está vindo o vento, ele tem que saber de onde estão vindo as ondas, qual é a velocidade do vento, ele tem que ter uma bússola para ele saber qual é o destino que ele quer chegar. E mesmo sabendo o destino quando ele quer chegar, por causa do vento e das ondas, ele tem que saber se é melhor ir em linha reta, ou se é melhor contornar a tempestade. Ele tem que saber o navio que ele tem, a potência dos motores que ele tem, a força que esse navio tem para enfrentar as ondas. Ele tem que saber qual é a tripulação que ele tem, se ele pode contar com a tripulação nas horas difíceis. Olha quanta coisa um capitão tem que saber para tomar uma decisão ali no momento de tempestade. Então a gente vai chegando aí numa questão que é a questão eminentemente socrática, né? Que na verdade não foi nem Sócrates que falou isso, né? Mas isso era uma frase lá que estava escrita no Templo de Delfos. Que é aquela história, né? Qual é o melhor caminho da sua libertação? Segue o conselho de um sábio da antiguidade. O homem, conhece-te a ti mesmo. É preciso conhecer a si próprio, conhecer os seus contextos de vida, conhecer as suas situações, conhecer aonde que você quer chegar, para você fazer as escolhas certas. E essas escolhas, conforme eu falei, pode ser a escolha que você vai fazer amanhã de manhã quando você levantar, pode ter sido a escolha de assistir hoje a nossa reflexão, ou talvez para uma pessoa que seja viciado em álcool e fazer uso da substância alcoólica e ficar alcoolizado e fazer alguma bobagem. Ou pode ser a escolha da sua profissão amanhã, ou pode ser a escolha se vai continuar ou não no seu relacionamento. Enfim, mas qualquer escolha que você tenha que fazer, é preciso que você olhe o contexto. E aí vem uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Uma escolha ela tem que ser feita em cima da razão ou da emoção? Eu, na minha opinião, a escolha só pela emoção, ela é muito perigosa. Então eu acho que a gente tem que passar pela razão. Até porque a razão é que vai fazer você racionalizar todas essas questões que eu falei para vocês e que eu vou até aprofundar um pouco mais elas agora na sequência. Então fazer só pela emoção é muito perigoso, porque você pode fazer uma escolha errada. Porque às vezes as suas emoções estão sendo regidas por um desejo de autossabotagem, às vezes as suas emoções estão sendo regidas por uma baixa autoestima, às vezes elas estão sendo regidas por um conflito neurótico. E aí você faz uma escolha achando que é em função daquele presente, daquele momento, daquela circunstância, e não é. É em função de questões suas internas que você às vezes não domina. Então por isso que é importante ter razão.
É por isso que é importante usar a razão. Agora, fazer uma escolha só racional também não é o melhor caminho. Porque você tem que ter um mínimo de felicidade naquela escolha. Você tem que ter um mínimo de envolvimento afetivo. Você tem que ter um mínimo de motivação naquela escolha. Você tem que gostar daquilo que você está escolhendo. Ainda que, às vezes, você possa até não gostar tanto, porque, como em consequência daquela escolha, mais na frente você vai ganhar alguma coisa. Mas tem que ter uma emoção que faça você investir naquela escolha, que faça você acreditar naquela escolha, que faça você estar motivado para aquela escolha. Tem que ter uma emoção também. Então, o grande desafio é equilibrar esses jogos da razão, da emoção, do homem conhece-te a ti mesmo, conhecer quem você é, para que você, como o capitão desse navio, que é a sua própria vida, você possa direcionar aí o seu barco num rumo seguro, num rumo que vai te levar aonde você realmente quer chegar, aonde aquilo vai te fazer feliz. Já falei aqui algumas vezes, tem um provérbio chinês que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde você quer chegar, o que você pretende ganhar com aquilo, você pode fazer uma escolha qualquer irrelevante e que, na verdade, pode te levar a um lugar muito ruim. Então, o que eu sugiro para as pessoas que têm que fazer escolhas? Né? Uma reflexão profunda. Uma reflexão profunda. A primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas é: entenda o seu karma. O que é entender o seu karma? O que é o karma? É aquilo que se te impõe, é aquilo que se impõe na sua vida. É aquilo que você precisa passar porque está ligado a demandas suas do seu passado, de outras vidas, a questões mal resolvidas, a questões que você precisa avançar, que você precisa aprender. No mapa astrológico a gente vai encontrar muitas questões kármicas nos planetas retrógrados e um pouco no nódulo norte, que é aquilo que você viveu pouco, você precisa viver mais nessa vida. Então, essas questões, elas são meio deterministas. Não quer dizer que você vai ficar prisioneiro delas a sua vida inteira. Pode ser que ao longo do processo você até resolva e se liberte delas. Mas elas são presentes. Então, quais são as questões kármicas da sua vida? Ah, mas como é que eu vou saber, João? Eu preciso fazer uma regressão para saber as questões kármicas? Uma regressão ajuda, mas não precisa fazer uma regressão. É só você observar quais são aquelas questões que me incomodam, que eu tento fugir, mas daqui a pouco eu me vejo lá nelas, daqui a pouco eu me vejo envolvido naquela situação de novo, eu tento fazer de uma outra forma, mas daqui a pouco aquilo está se repetindo de novo, aquela circunstância. Tem uma grande chance dessa ser uma questão kármica na sua vida. E quando você perde tempo fugindo dessas questões, tempo e energia fugindo dessas questões, você está deixando de usar esse tempo e essa energia para resolver essas questões. Então você escolhe fugir daquele karma, mas na verdade você só está retardando uma demanda que vai se impor na sua vida. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma escolha que mais lhe agrada, mas ela precisa dar conta de um outro processo. Eu vou me dar como exemplo. Né? A minha formação básica é magistério, eu sou professor. Então eu gosto de estar aqui falando para vocês, conversando com vocês. Eu gosto de dar aula, eu dou aula em curso lá de pós-graduação, agora até estou parado, nem sei se vou voltar mais. Eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de estar conversando com aluno, de estar compartilhando as minhas ideias, os meus pensamentos. Eu gosto, isso me dá muito prazer. E eu também tenho a minha formação como psicanálise, que hoje é o meu trabalho principal. Pois ao longo da minha vida como psicanalista, que aí já vai uns 20 e pouquinhos anos, 21, 22 anos, ao longo desse processo, eu já tentei algumas vezes, provavelmente umas 2 ou 3 vezes, dividir um pouco da minha atividade como psicanalista com essa minha vocação para o magistério. Como?
criando um instituto, criando uma associação que ministre cursos, que faça formação de novos psicanalistas, que faça cursos de aperfeiçoamento. Já tentei isso umas 2 ou 3 vezes. Não é nem que tenha dado errado, não deu errado, mas não foi para frente de verdade, sabe por quê? Porque a minha atividade clínica na psicanálise ocupava o tempo todo. Eu não conseguia eu começar, mas não conseguia dar conta de seguir à frente, porque os pacientes chegando, as demandas clínicas chegando. Até que um dia eu parei e pensei, gente, não tem jeito. Eu tenho um comprometimento com a minha vida, com a minha atividade clínica. Não tem jeito. Por mais que eu queira ter alguma satisfação com essa atividade mais de lecionar, de dar aula, de fazer paralelo, por mais que eu queira isso, não é esse o objetivo dessa encarnação. Eu tenho uma cobrança, que eu vou dizer assim, uma cobrança kármica, uma cobrança do destino, de estar disponível para atender essas pessoas que me procuram. Então hoje isso ficou muito claro para mim. Agora, se eu fico insistindo na decisão errada, eu deixo de resolver o que eu tinha que resolver nessa vida e não vou avançar muito naquilo outro, porque aquilo outro não era para ser. E hoje eu tenho certeza que o meu comprometimento é muito de resgatar as pessoas para que elas se tornem mais sadias emocionalmente, mais felizes, mais realizadas, para que elas encontrem os seus caminhos através da minha atividade clínica. Então, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é Maria Lúcia o nome dela. Oi, Maria Lúcia. Maria Lúcia, né? Sim. Ela está falando aqui uma coisa, que as escolhas passam pela busca do prazer, que necessita de um equilíbrio entre a emoção e a razão. Sim, com certeza. Eu só vou dizer para você o seguinte, que assim, o ser humano está sempre buscando prazer, mas muitas vezes a escolha ela tem uma carga de frustração. Às vezes ela tem que ser um pouco dolorosa, porque às vezes você tem que escolher alguma coisa que vai ser um pouquinho dolorosa agora para te levar a algum lugar mais na frente, tá? Então eu acho que existe esse jogo. E aí a questão da sabedoria de você perceber isso. Não dá para ter tudo. As crianças querem ter tudo. As crianças querem ter o prazer absoluto. E aí quando elas vão amadurecendo, elas vão entendendo que elas vão ter prazer algumas vezes e vão se frustrar algumas vezes. Então, em alguns momentos, uma decisão que nos leve a algum lugar que vai ser bom, que a gente acredita que vai ser prazeroso, ela pode exigir que você transcorra um caminho que vai ser um pouco mais doloroso. Então isso pode acontecer. E é importante que a gente tenha maturidade para perceber isso. É o preço a pagar, né? Então, conforme eu estava dizendo, eu falei dessa questão do karma. Para você chegar a uma escolha com sabedoria, é preciso que isso esteja bem claro na sua vida. Não precisa fazer regressão, não precisa fazer terapia. Vai ajudar se fizer. Mas você mesmo pode parar e pensar, o que é que se impõe na minha vida? Né? O que é que se impõe na minha vida? Por exemplo, uma paciente, estou me lembrando dela agora, que ela já tem uma certa idade, então ela quer estudar, quer fazer cursos, quer fazer muitas coisas. Só que ao longo do tempo, desse tempo todo que ela vem querendo fazer isso já vai há muitos anos, ela já teve 3 filhos. Ela já teve 3 filhos. Quer dizer, ela queria alguma coisa, ela tentava fazer as escolhas, mas o destino foi se impondo. Talvez ela tenha escolhido ter 3 filhos, se bem que a princípio ela dizia que não, né? Mas a gente nunca sabe, o inconsciente conspira contra a gente. Mas que os 3 filhos vieram. E do ponto de vista espiritual, a gente entende que se esses 3 filhos nasceram, vingaram, estão ali, é porque eles estavam aguardando para nascer mesmo. Então, isso fazia parte da história dela. Então, por mais que ela queira fazer outras escolhas, de alguma forma aquilo se impôs. Quer dizer que toda mulher vai ter que aceitar ter 3 filhos, não vai poder fazer outras coisas? Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, tá?
Por favor, não estou dizendo nada disso. Mas para algumas, às vezes, isso se impõe. A gente observa isso na clínica. Né? A gente observa isso na clínica. E é pessoas que queriam, mas foram acabando sendo prisioneiras ali de um destino que foi se impondo. Eu sei que a gente pode dizer, mas ela escolheu. São escolhas que às vezes não são feitas conscientemente, mas inconscientemente. Mas a lei do karma ela vai se aplicar justamente por uma sincronicidade inconsciente. Você, sem pensar, você vai caminhando naquilo que a vida espera de você. Você vai caminhando na direção da sua própria demanda. Isso é karma. Isso é karma. E não entendo um karma como algo pesado, algo ruim. Não estou falando, não tenho essa visão não. Às vezes até pode ser. Mas o karma se torna algo pesado e algo ruim quando você luta contra ele. Quando você aceita e vive aquela experiência como um processo de amadurecimento, como um processo de autotransformação, como um processo de aprendizagem, aquilo vai ser desafiador, mas vai levar você a algum lugar. Na astrologia a gente tem isso, né? O que denota muito o karma no mapa astrológico são os planetas retrógrados. Aí muitas pessoas pensam, o planeta retrógrado é o lugar onde eu vou ter problemas, que vai ser sofrido na minha vida. Não. O planeta retrógrado é o lugar onde você tem uma energia daquele planeta com desafios a serem vividos. Então isso não precisa ser ruim. Isso vai ser desafiador, isso vai exigir trabalho, isso vai exigir esforço. Né? Mas não precisa ser ruim, depende de como você lida com aquele desafio. Fala. A Cris está dizendo, está rindo aqui, parece ela, limita mesmo, 3 filhos. Né, Cris? Tudo bem. Eu acho que se nasceu, vingou, tá aí, é porque estava esperando para nascer, tá? Saúde, né? Às vezes a pessoa nem escolhe. Mas se nasceu, vingou e tá aí, é porque o espíritozinho estava esperando ali para nascer e tinha que vir mesmo, não tem jeito, né? Então é isso aí. Então, para você fazer boas escolhas, eu diria que a primeira questão é você entender o seu karma, para você não fazer escolhas lutando contra ele, porque você vai perder. Porque o seu karma vai se impor. Então aceite e administre da melhor forma possível. A segunda coisa para você fazer uma boa escolha na sua vida é avaliar suas potencialidades. O que eu tenho de bom? Né? O que eu tenho que faz de mim uma pessoa apta para um determinado caminho, para um determinado trabalho, para um determinado relacionamento? Né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, mais autoritária, mais prepotente, com uma personalidade forte, com quem que eu vou conseguir ter uma boa sintonia num relacionamento? Com uma pessoa igual a mim? Eu vou dar conta disso? Ou com uma pessoa mais passiva, que eu vou ser dominante? Mas será que isso vai me fazer feliz? É uma escolha que você vai ter que fazer. Mas você vai poder fazer essa escolha, você vai ter a liberdade dessa escolha, porque você sabe da sua potencialidade. Renata, desliga ali para mim o ar, que não está dando não. Minha garganta começa a secar. Falar e o ar ligado ao mesmo tempo não está dando certo. Da última vez foi a mesma coisa. Então, é importante você perceber qual é a sua potencialidade. Né? No meu caso fica claro, né? Até por causa do meu mapa astrológico, eu tenho Sol Escorpião, tenho Ascendente Escorpião, tenho a Lua em Peixe. Eu sou profundamente empático. Então o paciente senta ali, eu só de olhar para ele eu já sinto o que ele está sentindo. Então é o meu potencial. Então quando eu penso na minha questão kármica e eu penso no meu potencial, hoje eu estou tranquilo. Minha escolha foi essa. Foi a melhor escolha que eu tinha para fazer. Isso hoje é muito calmo, é muito tranquilo, porque é algo que é muito lúcido, é muito consciente. Mas é preciso parar e pensar, né? Qual é o seu karma, qual é a sua potencialidade. Você tem a potencialidade, eu não tenho muita potencialidade para lidar com criança. Aí, por falta de opção, vai ser professora. Vai ser uma professora frustrada. Não tem jeito.
Aí será que foi falta de opção mesmo? Ou será que foi falta de coragem, de assumir um desafio, de batalhar, de correr riscos e, quem sabe, ser bem-sucedida porque você deu espaço para a sua potencialidade se manifestar? Então é preciso reconhecer a sua potencialidade, é muito importante isso. Eu falo muito disso aqui, né? A potencialidade é a luz do seu sol, é onde está o seu sol, do seu signo solar, ali está a sua potencialidade. É claro que não basta isso, tá? Porque a luz do signo solar é uma inclinação, é uma tendência. Dentro dessa tendência você vai ter vários aspectos que vão ser muito subjetivos, vai variar de pessoa para pessoa. Então, qual é a sua? Para e pensa, descobre, se observa, analisa. É o tal do homem conhece-te a ti mesmo. E aí, para você fazer uma boa escolha, você também tem que entender a realidade das condições. Quais são as condições? É que nem o capitão do navio. Ele tinha que ver de onde vem a onda, de onde vêm os ventos, ele tinha que entender a força ali da maré, o tamanho das ondas. Então, qual é a sua realidade? Quais são as suas condições? Ah, eu tenho uma condição de vida financeira bem limitada, com muita dificuldade e tal. Aí você escolhe ser médico. Será que vai conseguir? Será que está batendo? Ou então um paciente, por exemplo, que eu tenho, que ele é geminiano. Aí ele quer fazer concurso público top de linha, para promotor público, para magistrado. Aí vocês sabem como é que é esse concurso. Esse concurso você tem que estudar alguns anos, 8, 10 horas por dia. Um geminiano vai conseguir fazer isso? É muito difícil. Ele é geminiano com ascendente peixe. Vai conseguir fazer isso? É muito difícil, porque não para. Ele para meia hora para estudar, daqui a pouco ele está olhando para o lado, daqui a pouco ele está vendo o celular, o que tem ali, daqui a pouco um passarinho cantou lá, ele parou. Ele é geminiano. Então não adianta ele brigar. Agora, na profissão que ele exerce hoje, ele é um excelente profissional. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Inclusive uma profissão que exige dele comunicação. E ele se comunica muito bem, ele é geminiano. Mas ele está insistindo, agora eu acho até que ele está mudando de ideia. Mas ele está aí há um tempo insistindo que quer fazer um concurso público, mas fica aquele negócio ali, fica rateando, porque ele não está reconhecendo suas próprias potencialidades, ele não está reconhecendo as circunstâncias, as condições mais favoráveis ou não da vida dele. Então precisa ser avaliado. Aonde você quer chegar, né? É onde que você quer chegar. Tem pessoas, por exemplo, que escolhem, não quero ter relacionamento, porque eu já tive alguns e sofro, estou sofrendo, não quero sofrer mais. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela sente falta disso, ela precisa de um relacionamento. Então ela prefere sofrer sem se permitir a oportunidade, não é? O risco de encontrar alguém bacana, do que escolher viver essas experiências e correr o risco de se frustrar. Claro que ela corre, mas ela também corre o risco de não se frustrar. Ela pode correr o risco de encontrar alguém que compartilhe com ela uma felicidade. Né? Não é que a faça feliz, mas que compartilhe com ela uma felicidade. Então são escolhas, né? Aonde você quer chegar? O quanto você quer escolher. Uma coisa que eu sempre digo, né, para uma pessoa, um jovenzinho que quer escolher uma profissão, está na dúvida, eu sempre digo, tem 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, quais são as suas potencialidades. Segundo, aquilo que você gosta de fazer, que te dá prazer fazer. E terceiro, o quanto você quer ganhar. Essas 3 coisas são fundamentais você saber. Porque se você quer ganhar muito, não adianta você ser professor primário. Você não vai ganhar muito. No Brasil não vai. Se for no Japão, você vai ganhar bem. Vai ser muito bem. Mas, hein? Aqui no Brasil, qual é o professor que ganha muito? Não, aqui não vai ganhar, é isso que eu estou dizendo. Não, você falou primário, pode ser mas primário é especial, né? Sim. Então, é preciso que você saiba onde você quer chegar, o potencial que você tem. E também, muito importante, é preciso que você saiba quem você precisa e se aquela pessoa que você precisa está disponível para você.
Porque muitas vezes a gente faz escolha contando com outras pessoas e nem sempre essa outra pessoa está disponível para você. E depois você vai dizer assim, eu não consegui porque ele não me ajudou, eu não consegui porque ele me ignorou, eu não consegui porque ele não me apoiou. Por que você acha que ele tinha obrigação? Já que a escolha era sua. Ele podia ter feito tudo isso? Podia. A pessoa podia ter feito. Quem está do seu lado podia ter te ajudado, podia ter te apoiado, podia. Mas a escolha é sua. Então tome a sua escolha nas suas mãos. Né? Porque a sua escolha, ela é uma responsabilidade sua. É um destino que você está escolhendo viver. E você não tem que colocar o seu destino na mão de outras pessoas. Ainda que a gente, inevitavelmente, vai depender das circunstâncias que envolvem outras pessoas. Pessoas que vão aparecer no nosso caminho, pessoas que vão nos criar facilidades, pessoas que vão nos criar dificuldades. É como eu falei isso na semana passada, né, na questão da autossabotagem. Os nossos pais, muitas vezes, criaram facilidades, muitas vezes criaram dificuldades. Só que agora que você está na vida adulta, é importante você entender isso, o que eles fizeram, qual foi a contribuição que eles te deram, é importante, porque isso vai ajudar você a saber quem você é, que você é fruto dessa história. Mas não adianta botar a culpa neles, porque eles fizeram o que eles acharam melhor. Dar conta disso agora é um problema seu. Então é muito importante que você faça uma escolha com esse sentido de responsabilidade. Que a sua escolha é um problema seu. Isso é maturidade. Que você não tem o direito, veja bem, não tem o direito de cobrar de ninguém que te ajude, que te apoie na sua escolha. Você pode até pedir ajuda, com certeza. Você pode até solicitar que a pessoa faça alguma coisa por você. Pode, sem problema. Mas não responsabilizar o outro por aquilo que você precisa. O outro pode estar ali disponível para você naquela hora, como pode não estar. E pelas causas, pelas questões que sejam particulares dele. É a escolha dele. Da mesma forma que você fez uma escolha, ele pode escolher não te ajudar. E você não tem que reclamar de nada, porque o tempo que você passa ali reclamando é o tempo e energia que você está gastando e deixando de usar e investir na sua escolha. Então, cuidado, né? Presta atenção na forma com que você está conduzindo as suas escolhas. Cuidado para não ficar dando murro em ponta de faca, né? Como diz o ditado. Às vezes você está batendo na mesma escolha errada, né? Uma paciente que eu estou atendendo, né? Ficou 20 anos num casamento errado. Hoje ela olha para trás, ela tem certeza que aquele casamento estava errado. Ela soube disso nos 5 primeiros anos de casamento. E ficou 20. Por que não mudou a escolha antes? Mas tem coisas que às vezes não tem como tentar, às vezes está claro ali, fica evidente que aquilo ali não está dando certo. Então, se fez uma escolha, às vezes precipitada, às vezes imatura, às vezes no calor da emoção, e reconheceu que errou, vai em frente. Eu fiz 3 anos de faculdade de engenharia, lá na UFRJ. Com 3 anos de faculdade de engenharia, disse para minha mãe, eu vou parar essa faculdade, vou fazer outra. Foi uma loucura, ficou doida, ficou completamente doida. Me botou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, eu passei para engenharia na UFRJ, que no meu tempo aquilo ali era dificílimo. Com 3 anos de engenharia eu falei, não quero mais. Não dava. E eu era bom em matemática, gostava de matemática. Mas cansei de números. Por que eu cansei de números? Porque tinha uma demanda em mim de estar com as pessoas. Isso era inevitável, tinha uma demanda. Não é nem que eu seja muito sociável não, tá? Porque até eu não sou nem tão assim de papo. A minha demanda é justamente essa, de sentir o outro, de ajudar o outro, de levar uma contribuição para o outro. E então eu percebi que eu tinha tomado uma decisão errada. E mudei. Me arrependo dessa mudança? Jamais. Me arrependeria se tivesse continuado lá. Como vejo muitos ficarem. Como vejo muitos, né? Tem um outro paciente meu, está no 6º ano de uma faculdade, que eu não vou dizer qual é, para vocês não ficarem tentando identificar.
está no sexto ano, não, está no quinto ano, no último, vai para o último período agora. E ele disse que vai terminar a faculdade, mas não vai trabalhar com aquilo que ele não gosta, não. Por que não desistiu lá atrás logo e mudou aquilo? Não foi buscar outra escolha? Não. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que quando a gente fala isso, as pessoas às vezes vão ficar assustadas porque elas pensam, caramba, ele está me colocando contra a parede. Que muito provavelmente algum de vocês está se vendo assim, caramba, ele tem razão, eu fiz a escolha errada, mas não tenho coragem de mudar. Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que seja fácil, não. E nem se culpe por não ter coragem de mudar, nem se culpe. Mas comece a amadurecer a ideia. Fala. A Lúcia está dizendo aqui que a escolha errada resulta em arrependimentos. A escolha errada ela resulta no arrependimento. Às vezes esse arrependimento é silencioso, tá? E mexer aqui, eu sacudiu. Às vezes esse arrependimento ele é silencioso. Às vezes você prefere não olhar para esse arrependimento. Você prefere fingir que não está vendo. Mas ele vai corroendo você, tá bom? E para virar uma doença não é difícil. A gente sabe o poder de somatização que o nosso corpo, a nossa mente tem. Então, presta atenção, você vai fazer escolhas o tempo todo. Você escolheu estar aqui agora, você vai escolher alguma coisa quando sair da agora. Você vai escolher, por exemplo, dormir mais cedo, quando terminar a nossa reflexão aqui, para acordar amanhã de manhã mais cedo e acordar bem disposto, fazer alguma coisa. Ou você vai escolher ficar vendo filme até 4 horas da manhã e acordar amanhã ao meio-dia, 1 hora, cansado, mal-humorado. Você pode fazer essas escolhas, né? Você pode escolher trabalhar de segunda a domingo e depois de 5, 6 meses, 1 ano, você já não aguentar mais, está estressado, está estafado, está irritado com todo mundo, porque você quer muito ter de ganhar muito dinheiro. Ou você pode escolher ter uma vida mais feliz, trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos. São escolhas. O tempo todo a gente está fazendo escolhas, gente. Mas é preciso que as nossas escolhas sejam lúcidas. E a pior coisa que a gente pode fazer quando faz uma escolha errada é culpar os outros. Porque os outros podem até ter tido uma participação ativa nessa escolha. Mas no final das contas a escolha foi nossa. Muito provavelmente ninguém colocou uma arma na sua cabeça, uma faca no seu pescoço, para obrigar você a fazer determinadas escolhas. Eu sei que eu estou falando de maneira geral, eu reconheço que existem algumas particularidades que às vezes são muito difíceis, com certeza, tá bom? Que ninguém aí se autoflagele por se sentir condenada por uma escolha errada que fez e que não consegue se libertar, eu sei como as coisas são difíceis, mas começa a amadurecer uma ideia. Eu tenho uma paciente, essa paciente, quando ela começou a terapia dela, já tem alguns meses que ela está numa terapia. É uma paciente, ela tem 3 filhos e ela estava num casamento, ela está ainda, né, num casamento muito ruim, muito distante, sem vida sexual com o marido. Ela suspeita até que é traída, mas não tem certeza, enfim. Ele é meio grosseiro, meio distante. E só que ela tem uma certa dependência financeira dele, né? E no começo lá da terapia, eu não digo para ela que ela tem que se separar, claro que não, né? Essa é uma escolha da pessoa. Mas eu pergunto, por que você não se separa? E quando eu pergunto por quê, não é porque eu estou dizendo para ela se separar, é para ela mesma me responder por que ela não se separa. Então, no comecinho, essa era uma reflexão muito difícil para ela, que ela preferia evitar, e ficava muito claro que na cabeça dela não tinha perspectivas de uma possível separação. Hoje, atendendo ela de manhã, ela já falou para mim assim, eu estou achando que está chegando uma hora em que eu vou ter que tomar uma decisão. Então tudo bem, foi o tempo dela. Ela está precisando percorrer esses meses todos para ter força, para sentir desejo de escolher um caminho melhor para ela, talvez até lutar por direitos econômicos junto a esse casamento, que já tem muitos anos. Enfim, ela já está pensando que realmente precisa ser feita alguma coisa, a ser tomada uma escolha, que vai ser ela que vai tomar e vai depender dela.
Mas então que cada um de nós perceba isso. Tudo bem, não precisa ninguém estar se cobrando. Mas que a gente faça escolhas lúcidas, que a gente reconheça às vezes que fez uma escolha errada, que a gente tenha a força de mudar as escolhas erradas, ou que a gente às vezes perceba que ainda não tem força para isso. E comece a trabalhar essa questão para que, no momento oportuno, no momento mais favorável, a gente possa mudar aquilo que é possível. Tá bom? Então a intenção hoje aí era trazer essa reflexão para ajudar vocês. Semana que vem eu ainda vou fazer, tá? Para vocês aí que estão me acompanhando toda segunda-feira. Semana que vem eu ainda vou fazer a live. Na segunda-feira, se alguém que tiver alguma sugestão, manda para mim aí no direct. Que a gente está aí para a gente ver um tema para a semana que vem. E aí depois eu vou ficar 2 semanas sem fazer, que eu vou fazer um recessozinho, eu vou fazer um recessozinho no trabalho, aí vou fazer um recesso também aqui nas minhas lives. Mas semana que vem eu ainda estou aqui, tá bom? Aí depois a gente para 15 dias e volta no 2022. Tá bom? Minha gratidão a todos aí, vocês. Gratidão pela presença, gratidão pela participação. Sempre muito bom trocar com as ideias. Se vocês acharam que a live foi útil, divulgue ela, vai estar gravada lá no IGTV. Eu já termino aqui, já gravo no IGTV. Ao longo da semana ela vai estar gravada lá no meu canal do YouTube também. E aí que a gente possa ajudar aí as pessoas de alguma forma com aquilo que a gente está trazendo aqui toda segunda-feira. Tá bom? Um abraço a todos. Uma boa semana. Tchau.